Primeira e única vez que eu faço isso na minha vida, tá, gente? É pra realmente assumir minha sombra aqui pra vocês. Pra gente criar esse ambiente íntimo, né, de confissões. Até porque a gente vai falar disso, de sombras, de aspectos da sua personalidade que você não admite, que você não gosta de lidar, aquelas coisinhas que te incomodam, que você não fala a respeito, que provavelmente ninguém sabe, aquilo que você guarda as 7 chaves, aquilo que é um incômodo muitas vezes pra você, pra sociedade, pra sua família, aquelas coisas que você tem muita dificuldade pra lidar, aqueles sentimentos que insistem em se repetir, né, e te mantém em um ciclo do qual você não gosta, enfim. Ixi, Maria, tanta coisa. Hoje eu vim a caráter, né? Eu vim de cara limpa. Estamos fazendo uma sequência de diálogos aqui, já tem 3 vídeos. Dentro desse universo simbólico, né? E de caráter cíclico, assim, a gente falou da criatividade, a gente falou da importância do descanso. Falar agora sobre shadow work é uma coisa que bate muito, inclusive, com o meu ciclo menstrual, porque quando eu falei de criatividade, eu estava ovulando. Quando eu falo... gente, é engraçado, porque eu tava tão desconectada dessas coisas, tipo assim, repudiando mesmo, sabe? Essas coisas assim de... Ai, misticismo, feminino, ai, que saco. Mas voltar a, tipo, perceber as minhas fases, os meus ciclos, assim, é óbvio que não é porque eu tô menstruando que eu vou parar de trabalhar, né, gente? A gente não tem 14 anos. Mas, assim, pegar os ciclos, assim, né, tipo, pra você perceber as coisas, assim, tipo, o seu comportamento, autoconhecimento. Você vai falar de shadow work, não tem como não falar de autoconhecimento. Falar de autoconhecimento não tem como não falar sobre ciclicidade, né? E a fase que eu tô agora, né, que é a pré-menstrual, eu devo menstruar, tipo, amanhã. Nossa, eu abro muito abertamente, né, sobre a minha menstruação aqui com vocês, lá nos posts do YouTube também. Vocês sempre sabem. Mas, enfim, essa fase, ela é realmente a fase da sombra, né? Não, é justamente a fase da lua. E aí, beleza, eu voltei a me conectar assim com essas coisas e tudo, e tá batendo bem certinho, sabe, os temas que eu tô querendo conversar a respeito, e o momento que eu tô vivendo também. Eu tô nessa fase sombra, né? E aqui, hoje eu vim a caráter, eu vim com... comecei o vídeo fumando, né? Porque eu fumo, é uma sombra minha, tipo... É uma coisa que eu tenho... Cara, a minha família, tipo, minha mãe, minha avó fumam, eu fumo e eu já parei de fumar cigarro, já parei de fumar tabaco, meu marido ainda fuma tabaco, já parei de fumar cigarro também, nós fumávamos juntos, né, cigarro, muito cigarro, cigarro de filtro vermelho, assim, vários cigarros por dia, não sei quantos, mas assim, muitos mesmo, várias carteiras por semana. Já não fumo mais cigarro, hoje eu não suporto ficar perto de quem fuma cigarro, graças a Deus. Mas hoje em dia eu fumo cannabis, é uma escolha que eu fiz baseada também nas minhas necessidades como uma pessoa que já passou por várias questões, com depressão, eu tive depressão pós-parto, eu tive muito problema com ansiedade durante muitos anos. E a cannabis me ajuda muito, eu faço uso do óleo também, mas o fumo em si é uma coisa que eu não preciso fazer, que o fumar não é uma coisa que eu preciso fazer, porque só o óleo já me ajuda muito, né? Então o fumar pra mim realmente é uma sombra, é uma coisa que é pra alimentar algo em mim que não é benéfico, não é necessário, não é bonito, não é legal falar sobre isso, não é de bom tom começar um vídeo no YouTube fumando, entendeu? E aí acontece esse tipo de coisa. E
eu vim com a meu pijama da Frozen, que minha mãe me deu. Porque eu tava de pijama mesmo, mas uma coisa que eu acho que tem tudo a ver é porque quando a gente fala de sombra, a gente fala muito de infância também, tá? E quando eu falo pra vocês desse negócio que eu tive com a bruxaria, com esse desencontro, né, que eu tive com essas práticas espirituais, esse desencontro não, essa birra mesmo, né, a gente criou uma inimizade. E nós éramos amantes, assim, sabe? A gente realmente tinha um relacionamento muito, muito, muito profundo. E de repente, tudo isso aconteceu. Mas isso é porque eu também penso que brincar de ser bruxa é uma coisa muito infantil. E tem coisas, tem estudos, tem teorias que elucidam, não comprovam, mas elucidam essa visão minha e dão um sentido para ela, mas eu vou falar sobre isso em um vídeo que eu já tô me planejando para gravar, falando sobre por que eu parei de brincar de bruxa, por que eu parei de praticar bruxaria, essas coisas assim e tudo. Mas, enfim, o que a gente vai fazer hoje, gente? A gente vai passar por mídias físicas, tá? Aqui eu tenho literatura, livro técnico e agendas minhas. Porque pra gente falar de sombra, como eu disse, a gente precisa falar sobre autoconhecimento, a gente precisa falar sobre técnicas de expressão que vão dar luz, né? Dar uma clareza pra qual é o problema, tipo assim, onde está o problema? E será que é de fato um problema? Ou será que se tornou um problema porque... Não é simples, é muito complexo e é uma coisa completamente individual, sabe? Então, para você fazer shadow work, você precisa sim de livros técnicos, você precisa de livros científicos, você precisa de livros talvez não científicos, literaturas que mostrem ali o puro suco da sombra humana. Talvez, mas mais do que isso, você precisa das suas agendas, dos seus de caderno, tipo assim, de ter uma agenda. Eu sou viciada em agenda, eu sou suspeita para falar de agenda, porque eu tenho 80 agendas, todo ano eu tenho 2, 3 agendas, desde que eu era criança, então eu sou muito suspeita para falar dessas coisas, assim, de papelaria, eu amo. Mas você precisa ter um lugar para você escrever, um lugar para você se expressar, um lugar para você desenhar, para você praticar grafismo, entendeu? Para você ver o que tá acontecendo na sua mente, canalizar, sabe? Tipo assim, o que tá tirar, sabe? Descomprimir o seu subconsciente. Você precisa. Não adianta ter as notas do celular. Ali nas notas do celular, você fica, sabe, tipo... Não é a mesma coisa, gente. Sério. Eu sou muito a favor que as pessoas tenham agendas físicas pelo papel, sabe? Por ser físico. Dá uma coisa, sabe? Uma experiência diferente, não sei. Então, por onde a gente vai passar agora? Primeiro, eu vou começar pelo final, né, que são de fato as agendas, a gente já tá falando disso, então vamos falar de agendas, depois a gente vai falar de 2 livros técnicos e 2 literaturas, que me ajudaram muito com o shadow work, e vocês vão poder se aprofundar. Mas essa parte, pra mim, de verdade, ela é a mais importante. Você escrever, né, todos os dias, nem que seja uma frase. Essa minha agenda aqui é agenda de escrever mesmo. E aqui, gente, não tem só, tipo, coisas que eu escrevi. Tem meu vision board, tem, tipo assim, coisas, ó, coisinhas que eu guardo, assim, tipo de... coisas que eu imprimi, ó. Coisa de arte, Clarice Lispector.
Aqui tem coisinhas que eu guardo, tipo, o primeiro corte de cabelo do Antônio, umas cartinhas que o Guilherme já fez pra mim. Enfim, isso aqui é uma agenda, né? Tipo, normal, eu escrevo coisas nela e eu releio depois. O importante é justamente isso, é você reler. E você não ter filtros pra falar sobre o que você tá sentindo, entende? Mas mais do que isso, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é o grafismo. A importância de você rabiscar. Não só escrever, porque eu fui escrever, gente. Escrever é tipo uma coisa que todo mundo vai falar pra você, escreva, né? Agora, desenhar, tipo assim, dá pra gente identificar tanta coisa, gente, nos desenhos que a gente faz. Tipo, a mão livre, assim mesmo, sabe? Nem que seja só umas bolas, tipo, não precisa... Isso aqui eu tava muito triste pra desenhar isso aqui, nossa, tava muito mal. Porque quando eu tô bem, eu trabalho, eu estudo, né? Cozinho, não fico, tipo, só se eu tiver a intenção de desenhar. E aí, quando eu tenho, por exemplo, a intenção de desenhar, aí sai uma coisa assim, por exemplo, vou mostrar pra vocês. Por exemplo, eu desenhei isso aqui com a intenção de desenhar. Isso não tá pronto, né? Mas eu parei, me organizei e fui desenhar. Visualizei algo e desenhei. Assim, eu gosto de desenhar. Claro que pra mim é mais fácil, né? Pelo meu hábito. Mas você pode naturalmente pegar uma caneta, pegar uma folha, pegar um caderno e, cara, fazer ali alguma coisa, sabe? E olhar para aquilo. Tipo assim, com a intenção de captar uma mensagem do seu subconsciente. Ou de captar, tipo assim, de descomprimir mesmo, sabe? Tirar, tipo, liberar espaço na sua mente. Só de você fazer isso já é muito bom. Então, desenhe, pratique grafismo mesmo, sabe? Não precisa desenhar uma obra de arte mega elaborada. Faça realmente uma coisa que seu corpo tá pedindo, não a sua comparação, o seu perfeccionismo. O seu corpo, o seu cérebro, sabe? Deixa o seu cérebro desenhar, deixa o seu corpo desenhar. E faça isso com o mínimo de critério, com o mínimo de perfeccionismo, com o mínimo de minuciosidade. Se você é uma pessoa que gosta, né, de desenhar e tal, você quer tudo, tipo, faz um esboço, pensa no esboço, depois você vai trabalhar nos detalhes. Mas o importante, na verdade, é que você deixe a sua mente se expressar livremente e você não fique, tipo, muito atenta aos detalhes para você não perder coisa de vista, entendeu? É a mesma coisa quando, por exemplo, você tá pensando demais e aí fala, você precisa fazer uma meditação. E aí você não consegue fazer meditação, porque você não consegue parar de pensar, justamente pelo fato de que você tá pensando demais. E aí você para de tentar meditar. Mas tá errado, porque o ideal, na verdade, é que você deixe que os pensamentos venham, porque eles precisam vir. Eles precisam, é como se fossem nuvens. O ato de você parar e pensar, não precisa de meditar, não precisa fechar o olho. Só de você parar e pensar, você vai tirando, as nuvens da frente do seu sol, uma a uma. E de repente você tem clareza. Mas você precisa se dar tempo, você precisa se dar tempo consigo mesma, você precisa estar na sua presença. Não é estar sozinha, mexendo no celular ou assistindo série. Não é simplesmente estar sozinha. É estar presente consigo mesma, estar presente conscientemente ali, sabe? Com a sua mente em presença mesmo, em estado de presença, em estado de consciência.
E só de você fazer isso, você vai automaticamente ter muito mais empatia por si mesma e ver as suas sombras, olhar para as suas sombras com muito mais raciocínio, sabe? Com muito mais tranquilidade de que se existe, que está ali é porque tem um motivo e que não existe sombra sem luz, sempre vai ter sombra. Então, a sua sombra, já passando aqui, já vamos passar para os livros? Já passando aqui para Jung, né? O próprio Jung fala, a sombra é um arquétipo, né? Então ela vai existir querendo você ou não. E aí o que que você faz com isso é o que realmente vai delimitar os seus resultados. O que você faz com isso e não o que isso é, né? Então, se fala muito, por exemplo, que a inveja, né, é uma bússola direcionadora, eu acredito muito nisso. Porque quando você sente, por exemplo, esses sentimentos muito fortes, eles mascaram alguma coisa, né? Se você. Também não dá pra viver na neutralidade. E aí, se você tiver maturidade, você olha para esses sentimentos com uma. Como um potencial. Então, por exemplo, uma coisa que eu, depois que eu entendi que sentir inveja, na verdade, era uma forma da minha mente me mostrar algo que eu admirava muito e que ao mesmo tempo eu me sentia triste por não ter, ao invés de só colocar como a inveja, um sentimento egoísta e catastrófico, não. Se todo mundo sente, é porque é natural, entendeu? Então, você colocar como uma coisa diabólica, assim, também não vale a pena mais estudar nada, então. Então, tipo assim, se você entende a inveja, quando eu comecei, por exemplo, a entender a inveja como uma coisa que me direciona, eu comecei a olhar para aquilo tipo assim, que eu sinto inveja, né? Que antes eu sentia muita inveja, por exemplo, e vinha aquele amargor, né? Aquele sentimento ruim. Comecei a perceber isso, porque eu, de fato, perceber ele é muito importante, né? Perceber, observar e agir diferente, né? Criar novos caminhos neurais para aquele comportamento, para você ter um comportamento diferente. Então, hoje em dia eu olho, por exemplo, uma coisa que eu naturalmente, normalmente sentiria inveja, eu olho e penso, eu recebo toda a energia positiva disso. Entendeu? Tipo assim, eu olhei pra essa pessoa aqui, senti inveja dela, automaticamente eu penso, eu recebo toda a sua energia positiva, tudo que você tem de maravilhoso que eu tô vendo em você, tipo, ver a inveja como realmente você está admirando algo. Quando a gente coloca uma palavra ultra, né? Enfim, como se realmente isso fosse uma coisa que você deveria cortar o mal pela raiz. Não, nem sempre as coisas são assim, principalmente quando diz respeito ao nosso cérebro, né? Então, o Jung, ele vai fazer todo um estudo sobre isso. Eu não terminei de ler esse livro, tá, gente? Eu não tô, tipo, exibindo o livro como se eu tivesse lido. Eu li bastante dele, eu li, digamos que um quarto dele, assim, mas eu não consegui terminar de ler ele ainda, porque ele é um livro que ele vai te acompanhando. E aí você vai lendo ele, você vai entendendo coisas sobre você, e sobre o seu cérebro, sobre a sua mente, sobre o seu eu. E você, tipo assim, não consegue devorar o livro, você não consegue devorar, porque você vai realmente passando por todo um processo. É o que os xamanistas chamavam de livro de poder, que é um livro que te causa uma. Ele é uma experiência mística, realmente, né? Ele não é só uma. Apesar de ser um livro técnico, científico, né? É realmente que passou por muitos critérios para ser escrito. O próprio Jung, ele não deixa de ser
ele era psiquiatra, né? Um médico psiquiatra. Ele não deixa de ser um médico psiquiatra voltado à simbologia, né? À arte, enfim. Então, é por isso que a gente estuda Jung, porque quando a gente fala de sombra, a gente também fala muito sobre essa questão das próprias memórias, dos símbolos, das experiências, e tudo isso diz muito respeito à simbologia, a relacionamentos, né, códigos, tudo isso a gente precisa saber. Então, é um livro denso, né? Eu mesma não terminei de ler, ele é o terceiro livro do nosso clube do livro. E eu vou fazer ele, tipo, em partes, né? Porque ele realmente é um livrão. E ele não é complexo, mas ele é... Ele é um livro forte, ele é um livro bem, sabe? Você precisa realmente respirar fundo e ler ele sentado. Não é um livro que você vai ler, tipo, lê um pouquinho, mexe no celular, ou, tipo, lê deitado, entendeu? Você não vai conseguir fazer isso com esse livro. Beleza, então temos Jung, temos também um livro que eu não trouxe, porque ele não tá aqui na minha casa, ele tá na casa da minha mãe, mas eu já falei desse livro aqui várias vezes, se você não viu ainda. Se você já viu, se você não leu ele, cara, eu não sei o que te dizer, porque realmente esse livro, ele muda a vida da pessoa. E por quê? O nome do livro é O Oráculo da Noite, do Dr. Siddhartha Ribeiro. Ele é um neurocientista brasileiro. Também é um livrão. Eu peguei aqui para lembrar, porque como eu tenho TDAH, né? Esses livros que eu peguei, essas agendas que eu peguei, eu tô só com... São 4, na verdade, mas eu tô só com 2 aqui. Aí eu peguei diferentes para representar os outros 2, que não estão aqui, mas que se parecem com ele. Então, tipo assim, o Oráculo da Noite, ele é mais ou menos dessa grossura, assim. Eu demorei, tipo, 6 meses pra ler ele. Eu vou colocar a fotinha dele aqui em algum lugar. Ele é meu xodó. E ele é realmente um livro sobre os sonhos, sobre a história e a ciência dos sonhos. E o sonho, ele é um oráculo. O sonho, ele realmente é um fenômeno, uma química, sei lá, ele realmente é uma coisa de muita, sabe, é muito curioso. Esse livro, ele fala sobre os sonhos, conta a história e mostra, né, que no passado, ali nos povos antigos, os sonhos, eles eram muito, muito importantes para o desenvolvimento da civilização, para as guerras. Tudo que acontecia sempre tinha sonhos. Jesus teve sonhos, Buda teve sonhos, Júlio César teve sonhos, Maria teve sonhos, Cleópatra teve sonhos. Todo mundo, toda grande figura histórica tem um sonho envolvido. Mas veio o advento da caça às bruxas e sonhar se tornou bruxaria. Então, desde então a gente meio que perdeu. Aí depois veio o Freud, né, e explicou que sonhar tinha uma coisa ali que acontecia, que era importante elucidar, e depois veio Jung e abriu, tipo assim, arrombou a porta dos sonhos. E agora a gente consegue entender, né, onde, mais ou menos, o que acontece com a neurociência, o que acontece, em qual lugar do cérebro, não sei o que e tal. Mas é muito mais importante do que você entender onde acontece, por que acontece a biologia, a química por trás do sonho, é você entender o porquê você está sonhando isso que você sonhou. Entendeu? E aí é realmente um exercício de diário, assim, e de se desenvolver mesmo. Então, não é de hoje, assim, você nunca prestou atenção nos seus sonhos. Aí, de repente, você vai começar a estudar seus sonhos, amanhã você já vai estar sonhando lúcido. Não é assim que funciona, você realmente tem que criar um relacionamento com isso. E na época que eu tava lendo esse livro, O Oráculo da Noite, eu tive inúmeros sonhos emancipatórios, sonhos preditivos, sonhos que aconteceram.
Eu tive sonhos que aconteceram. E antes de eu ler esse livro também eu já tinha muitos sonhos que aconteceram, mas quando eu li esse livro, eu tive muito sonho, tipo, que aconteceu, eu tive muito sonho preditivo. Uma coisa bizarra, assim mesmo, sabe? Então, a leitura ela estimula também aquilo que você quer trabalhar. E você sonhar com o que vai acontecer é uma forma de trabalhar a sombra? Não, mas talvez, cara, é tão individual a questão da sombra, né? É tão individual que não tem como dizer que não vai ser útil pra você, porque pra mim foi útil. Por exemplo, eu sonhei, já contei várias vezes aqui pra vocês que eu sonhei com morte, que eu sonhei com pessoas que de fato morreram, que eu sonhei com uma casa que eu viria a morar nela e que eu nem sabia que existia, eu sonhei com a localização exata da casa. E com todo o interior da casa, eu sonhei com a casa. E só depois que aconteceu eu notei que eu tinha sonhado com isso. Mas se eu tivesse percebido, né, tipo assim, que eu tava sonhando com algo que poderia vir a acontecer, tivesse tido essa sensibilidade, eu poderia ter feito escolhas diferentes e tudo, e de repente não passaria pelas merdas que eu passei, porque tudo que o sonho me avisou eram coisas ruins que poderiam ter sido calculadas e poderiam ter sido evitadas, entendeu? Então, tem também o próprio mecanismo do sonho de te mostrar os símbolos que você tá apegada, os seus medos e os seus desejos. É por isso que a gente sonha e tem pesadelo. Tipo assim, são duas portas, né? Que você pode abrir no seu sonho. Você sonha, você tem pesadelo. Quando você sonha, geralmente é desejo, pesadelo geralmente é medo, certo? Então, a partir disso, a gente também pode abrir muitas outras portas, né, para visualizar muitas outras coisas. Então, o sonho, ele realmente é uma coisa que não dá para tirar dessa equação. Não existe shadow work sem sonhar. Você quer fazer shadow work, vai começar a sonhar, vai anotar seus sonhos e vai interpretar seus sonhos agora, tá bom? E por último, mas não menos importante, literaturas. Trouxe duas. A primeira é As Bruxas de Westwick, que é um livro bem... Gente, esse livro é muito bom. Esse livro é muito bom. Tipo assim, conta a história de três amigas bruxas, que são bruxas mesmo, praticam bruxaria tradicional, bruxaria pesada mesmo. E é muito bom, tipo assim, o repertório do escritor, sabe, de bruxaria, ele realmente traz detalhes. A gente que já viveu, assim, eu que já vivi muito no universo da bruxaria, eu já fui muito hiperfocada mesmo em bruxaria, cerimonialista e tudo, a gente percebe, assim, as referências que ele faz e é muito interessante, muito interessante. Ele realmente estudou, sabe, para escrever esse livro. E ao longo do livro vai se construindo uma narrativa onde a gente vai percebendo, assim, sabe, inseguranças e a maldade, enfim. Amigas, quero pontuar aqui que esse livro, As Bruxas de Eastwick, ele é mais 18. Ele é bem pesado, explícito, contém conteúdo sexual, droga, tudo que vocês imaginarem, tá bom? E já puxando o gancho, a segunda literatura que não tá aqui, mas eu peguei um livro para representar ele é mais ou menos dessa finura, é Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, que o exemplo de tudo que você não tem que ser, é o exemplo de tudo que você não tem que ser. Tipo assim, é o puro suco do sofrimento, sabe? Da sombra mesmo. Tipo assim, da sombra humana. Aquela pessoa que vive em estado de sombra. Eu diria que é o personagem do Memórias do Subsolo, porque ele é aquele personagem que você tem. Ai, que você tem pena e que você ao mesmo tempo tem. Ai, raiva e que você quer que ele. Ai, podia morrer. O personagem principal podia morrer, assim, sabe? Tipo, facilmente.
Nossa, eu li esse livro assim com tanta dificuldade, porque ele é muito chato, cara. É um personagem chato, não lembro o nome dele agora, mas enfim, insuportável. E eu lembrei de um livro também, agora, falando sobre Memórias do Subsolo, que foi um livro que eu li há muitos anos atrás também, que é outro livro de filosofia, que é o Mensageiro. Eu acho que é o Mensageiro do Albert Camus. Eu não sei se é o Mensageiro, eu sei que é o livro do Mersault, que é um rapaz que ele é meio que. Ele é julgado, tipo assim, acham que ele matou a mãe dele, alguma coisa assim. E também tem muito dessa coisa da sombra nesse livro, sabe? A filosofia e a literatura exploram muito a sombra. Então, a gente consegue, através da literatura, né, dessas histórias assim, clássicas, pegar exemplos, né, e tudo, e estudar mesmo, estudar para além da técnica, para além da ciência, estudar por meio do símbolo também, né, enfim, são muitas coisas que dá pra identificar, dá pra explorar. E eu vou colocar também a imagem do livro aqui, tudo certinho, tá bom? Acho que eu passei por tudo. E é isso, gente. Ai, que gostoso falar sobre isso. Mas, enfim, a gente tá com um calendário muito interessante agora pro mês de novembro, de coisas que eu quero falar a respeito, que eu tô me preparando, que eu tô, né, planejando e tudo. E semana que vem é meu aniversário e eu, tipo assim, estou na minha fase pré-menstrual, mas eu tô, tipo, ai, muito feliz. Não sei, as coisas estão indo bem, sabe? Eu tô. Ai, Laura, o que que você tá fazendo pra você não estar em estado de sombra? Ai, não sei, eu tô pintando muito, eu tô me dedicando às minhas novas paixões, eu estou coisas que eu geralmente tenho dificuldade pra fazer, eu tenho afirmado que pra mim é prazeroso, então as coisas têm sido fáceis pra mim, essa é a verdade. E eu não me sinto mal de falar isso hoje em dia, ou me sinto culpada, nada assim, porque as coisas já foram muito difíceis pra mim. Então, a glória também não é minha, é de Deus. E eu espero poder encontrar com vocês em breve, falar mais um pouco sobre bruxaria, sobre misticismo. Por mais que não seja uma coisa que vocês sabem, eu não pratico mais. Mas eu tenho muita coisa pra falar sobre isso. Então, foram muitos anos, sabe? Tipo, foram muitos anos, muitas coisas. Gente, eu vivi tanta coisa. Eu vi tanta coisa. Ai, se vocês soubessem. Mas ainda tenho muita coisa pra falar desse assunto. Só que é uma coisa que eu tô digerindo também, porque eu não queria falar sobre isso, é uma coisa que eu fico meio, sabe, tipo, eu não quero ser confundida, mas ao mesmo tempo, foda-se, foda-se. Eu gosto de conversar com vocês, eu gosto de trocar com vocês, eu gosto de conhecer vocês, eu gosto que vocês me conheçam também. E vocês são lindas, como eu disse lá no posts do YouTube. Eu sigo vocês no Instagram, eu curto as fotos de vocês são muito lindas, eu sou a maior fã de vocês. E eu espero sempre poder contribuir, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.